De volta a TBC Esporte no ar e a gente vai agora falar do Vila Nova, que no fim de semana perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo A da Série C ao empatar com o 13 da Paraíba jogando em casa. Olha só como foi. A oportunidade do confronto foi do 13, com Bruno Mota, que arrancou e soltou uma bomba de canhota da entrada da área, parando em boa defesa de Fabrício. A resposta do Tigre foi com Pablo, que pegou sobra após escanteio e, da entrada da área, chutou e acertou a rede, por fora. O Vila perdeu uma incrível oportunidade quando saiu em contra-ataque. 4 jogadores ofensivos contra apenas um defensor da equipe paraibana. Lucas Silva arrancou e tocou para Emanuel Biancucci, que fintou o marcador e bateu rasteiro, parando em bela defesa de Andrei, em 2 tempos. Outra chance desperdiçada pelo Tigre foi quando Thales deu bela assistência para John Lennon, que invadiu a área com liberdade pela direita e, na saída do goleiro, bateu cruzado, para fora. No início do segundo tempo, Thales viu ultrapassagem de Lucas Silva nas costas da marcação e tocou. O atacante cruzou rasteiro e Enan, de carrinho, mandou para fora com um gol vazio. Bruno Mota deu bela assistência por elevação para Gilvan, que chutou forte na saída de Fabrício e o goleiro colorado abriu o braço esquerdo para defender. Em contra-ataque, Bruno Mota foi lançado e bateu por cobertura, mas Fabrício espalmou, fazendo outra importante defesa. Fim de jogo no Oba, Vila Nova 0, 13 da Paraíba também 0. E depois da partida, o técnico Bolívar deu entrevista e comentou sobre esse empate que acabou decepcionando os colorados. A gente enfrentou uma equipe reativa. A gente não tinha opções de velocidade no banco, né, no segundo tempo, para poder fazer as trocas. Depois que teve a saída do Lucas, a gente acabou colocando o Gilcinho e depois o Richard no lugar do Thales, né? Então a gente precisava contra uma equipe assim que joga reativa, que joga se defendendo o tempo todo e saindo nas transições. Então, aí como eu falei, eu acho que a gente pecou aonde não poderia, nas oportunidades que a gente criou para poder vencer o jogo. Aí, gente, o que vocês acharam? Vila Nova, que tinha 100% de aproveitamento jogando no Oba, não tinha perdido ainda em casa, não tinha sofrido gols, continua sem sofrer gols, mas acabou perdendo a chance de assumir a liderança lá do Grupo A. Então, são esses momentos assim que o time perde uma oportunidade, né? Porque se o Vila ganha o jogo, estaria nesse momento, o Santa Cruz vai jogar agora, né? Isso, 8 horas. O Vila estaria nesse momento na liderança do grupo. Mas acontece, o Vila não vai ganhar todos os jogos, vai ganhar fora, ainda não tinha perdido aqui, só ganhou aqui. Né? E de repente vem um jogo como esse, a gente é alertado. Não é o Imperatriz. O 13 é um time mais experiente. É um time que tem jogadores tem um número 10 bom. Bruno Mota. É, bom jogador. Então a gente já sabia que o Vila teria esse tipo de dificuldade. Mas tudo bem, segue aí numa posição boa. Interessante é que o Vila está numa posição igual ao Remo, né? Eles são iguais em tudo. Exatamente. A campanha é rigorosamente a mesma. O que me incomodou no jogo de sábado do Vila, claro, em relação ao 13, foi o primeiro jogo do Márcio Fernandes, assumiu a equipe na quarta-feira, o 13 fazendo muitas contratações, o Gilvan, bom atacante, já passou pelo futebol goiano, estreou na semana passada, fez seu segundo jogo, o 13 com algumas novidades. Saiu um pouco mais do que a gente esperava. A gente esperava um time recuado só nos contra-ataques. O 13 não. Em muitos momentos, principalmente do primeiro tempo, propôs o jogo. Me incomodou o Vila no segundo tempo. Após a chance que o Enan perdeu logo no início, o Vila pouco produziu e, principalmente, após as alterações. O ritmo do Vila, o rendimento caiu, as alterações do Bolívar não funcionaram, o Gilcinho mais uma vez entrou mal, o Alan não conseguiu achar espaços para jogar. Nenhuma alteração do Vila conseguiu render, o Vila não conseguiu melhorar com as mexidas. Então, me incomodou foi isso, essa queda de rendimento do Vila no segundo tempo. O Vila não esteve próximo da vitória no segundo tempo. O primeiro tempo foi animado. O Vila perdeu incríveis oportunidades, especialmente com o John Lennon, que segue muito mal na equipe do Vila. Agora o Celcinho chegou na semana passada, precisava de 10 dias para condicionar fisicamente. Então, o Celcinho, no próximo jogo, já deve pintar como novidade, como titular na formação da equipe colorada.
E agora a gente volta aqui para a entrevista ao vivo. A gente volta a falar do Goiás Esporte Clube, que nesse momento o presidente Marcelo Almeida está com a gente ao vivo já aqui. Vamos recebê-lo. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao TBC Esporte. Boa noite, Thaís. Boa noite, Evandro. Eu não estou tendo o vídeo de vocês, então eu não sei mais quem está presente, mas de qualquer forma, boa noite a todos que estão por aí. Tá o José Calazans também, Marcelo, nosso comentarista, e o Vitor Monteiro, todos aqui já prontos para fazer perguntas para você. Bom, ótimo. Eu vou abrir cumprimentando o presidente Marcelo Almeida, agradecendo pelo tempo que disponibiliza aqui para nós. E a pergunta que certamente todo mundo quer fazer nesse momento, presidente Marcelo Almeida: o que levou o Goiás a trocar de treinador no dia de hoje? Evandro, você pode ter certeza que toda vez que acontece um episódio como esse, eu considero uma troca de treinador um momento que torna o meu dia não muito agradável. Eu não gosto de trocar de técnico, mas eu confesso para vocês que a troca de técnico, às vezes, ela é necessária. Nós fizemos uma aposta no Thiago Largue, uma aposta em decorrência de ser uma pessoa jovem, de ser uma pessoa estudiosa do futebol, mas, infelizmente, o Goiás, nos últimos jogos, principalmente tendo o Thiago como técnico, não tem tido uma boa postura. Isso é a minha opinião, existem algumas divergências. Nós tivemos 2 resultados até relativamente satisfatórios. Ontem nós empatamos com o Ceará, tivemos uma vitória no último jogo aqui em casa contra o Internacional, porém foram 2 resultados, no meu entendimento, que não demonstraram a realidade desses resultados. Ontem nós estávamos praticamente com o jogo perdido e encontramos o resultado na Bacia das Almas, no apagar das luzes, no finalzinho do jogo. E aquele jogo que nós tivemos a vitória contra o Internacional, onde foi um jogo totalmente atípico, foi um jogo de ataque contra a defesa, mas enfim, resumindo, o Goiás ele não tem demonstrado uma boa postura dentro de campo, o Goiás ele não tem demonstrado, ele não tem deixado com que nós confiemos no time. A gente sofre muito quem está vendo o jogo. Enfim, em cima disso, a gente fez a opção pela troca do treinador. Infelizmente, mais uma vez eu repito, não é uma atitude que eu gosto de fazer. Eu sou um crítico fervoroso de troca excessiva de treinador, mas infelizmente a gente teve que fazer isso, levando em consideração que tem muito campeonato ainda pela frente e a gente tem muito o que fazer pela frente. Então a gente vai fazer essa aposta. O Enderson Moreira está chegando aí de hoje para amanhã, uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa que a gente conhece as suas qualidades, os seus defeitos, e uma pessoa que a gente tem apostado e vai apostar bastante. Marcelo, boa noite, é o Vitor Monteiro, satisfação falar contigo mais uma vez. Por que o nome do Enderson? É o fato da história dele no Goiás, já passou 2 vezes, pesou, o quanto pesou, e por que o Enderson é a pessoa certa para esse momento, para comandar a equipe esmeraldina? Ô Vitor, nós temos tido... O Brasil, ele passa por um momento difícil no sentido de buscar um técnico, de buscar um treinador. Está tendo uma mudança muito grande com relação a nomes, estão surgindo nomes novos, muitos dos nomes mais antigos de treinadores já estão ficando esquecidos, e essa mudança tem feito com que essa mercadoria de treinador seja uma coisa muito escassa. Hoje, o nome de um treinador é uma coisa muito difícil de você ir buscar. Frente a isso, a gente, e tendo essa questão da emergência nossa, que a gente precisa de um treinador de forma emergencial, nós, então, preferimos buscar um nome que é um nome tido como um técnico de ponta. O Enderson Moreira é uma pessoa, um treinador que já teve algumas boas passagens no cenário nacional, já teve passagens muito boas aqui conosco, aqui no Goiás, e como eu disse, é muito interessante que você traga uma pessoa que você conheça as suas qualidades, as suas virtudes, mas conheça também os seus defeitos. A gente conhece muito o Enderson, ele já esteve aqui por 2 passagens, a gente conhece as suas qualidades
e a gente conhece os seus defeitos também. E isso pesou bastante. Presidente, boa noite. José Calazans, da Rádio Brasil Boa Central. noite, Calazans. Já estava definida a saída do técnico Thiago Largue ou dependeria do resultado de ontem contra a equipe do Ceará? É ruim até dizer, mas existia uma certa insatisfação nossa, mas é bom sempre lembrar que o futebol, ele cobra bastante a vinda dos resultados. E a gente, naquele jogo do Internacional, lá atrás, a gente já tinha mais ou menos um projeto de que isso poderia acontecer. Porém, como eu disse, no futebol, o resultado, ele é o carro-chefe. Aquele jogo nós ganhamos e ficava meio que impraticável trocar um treinador diante de uma vitória. Tivemos aí 2 semanas pela frente e o que pôde ser visto no jogo de ontem é que, no meu entendimento, mais uma vez eu digo, transpareceu que não houve muita mudança. Transpareceu que essas 2 semanas de trabalho não proporcionou algo novo para o futebol do Goiás. O que a gente viu no jogo de hoje foi um jogo bastante difícil. Nós, felizmente, começamos um jogo com um resultado favorável logo no início do jogo e depois o que se viu foi muito parecido com o jogo do Internacional. Foi uma pressão muito grande do Ceará para cima da gente, virando o jogo e, como eu disse, nós encontramos esse empate no finalzinho do jogo. E não é essa característica de jogo que a gente quer, que a gente busca. Eu tenho certeza, se você for fazer uma pesquisa hoje, existe uma insatisfação muito grande de praticamente 100% dos torcedores diante do futebol que o Goiás está apresentando. E, pelo fato dessa insatisfação generalizada, inclusive nós, da diretoria, eu acho que é salutar a gente buscar um técnico com o perfil do Anderson Moreira. Como eu disse, a gente conhece o Anderson e o Anderson conhece a gente. Sem dúvida que vocês contrataram um grande treinador. Entre 2011 e 2016, ele ganhou 4 títulos, 3 títulos estaduais aqui e mais uma Série B de 2012. Um treinador bastante experiente, bastante vivido. O aproveitamento dele, presidente, é muito bom. 63% de aproveitamento nesse período que ele esteve no Goiás, em 176 jogos, 97 vitórias. Mas é inevitável a pergunta, presidente Marcelo Almeida. Foi contornado aquele problema entre o Henderson e o Arley, que é hoje o homem do futebol? O Arley é uma pessoa que teve uma passagem muito importante, ele tem uma representatividade muito grande para todo o Goiás, para o Goiás Esporte Clube, bem como também, como você disse aí, o histórico do Henderson, é uma pessoa que contribuiu bastante para a gente. Todos sabem, isso é público, que de fato existiu um entreveiro entre essas duas figuras lá atrás, num passado bem remoto. Os dois são profissionais, os dois são indivíduos adultos. Eu tive uma conversa prévia com os dois, de forma separada, porém, eu quero resolver esse problema internamente. Apesar de a gente saber que isso é público, que os dois tiveram esse entreveiro lá atrás, mas eu não quero, vamos dizer assim, levar isso a público de como que isso vai acontecer. Eu espero que quando o Henderson chegar aqui em Goiânia, parece que está tudo combinado para que ele chegue amanhã, na parte da manhã, eu quero mediar essa conversa. Se eu sentir que esse relacionamento ele será salutar, nós vamos tocar isso de uma forma conjunta, porque o meu primeiro discurso é dizer que o Goiás está acima de todo mundo. O Goiás está acima de mim, o Goiás está acima do Henderson, o Goiás está acima do Arley. Se todos entenderem que é salutar para que haja um bom convívio entre essas pessoas, nós vamos tocar de uma forma conjunta. Se um ou outro entender que não dá para ser dessa forma, a gente vai estudar qual maneira melhor que vai ser para a gente tocar o processo. Marcelo, como funcionou, como se comportou o colegiado? A gente sabe que a maioria das decisões do Goiás passam pelo colegiado, você não toma as decisões sozinha. Foi de forma unânime, todos estavam unânimes para a saída do Largue e o nome do Henderson foi um nome unânime entre os membros do colegiado? Não tem como você
ter uma unanimidade num grupo de 7, 8, 9 pessoas. Não tem, é impossível isso. Eu me lembro muito bem que na época que nós demitimos o Ney, aí sim existiu uma unanimidade por optar pela demissão do Ney. E, de fato, houve também uma unanimidade quando nós trouxemos o Thiago Largue. Porém, eu confesso para você que, nessa oportunidade, em trazendo o Anderson Moreira, não existiu essa unanimidade. Alguns acreditavam, e eu até acho que cada um defende uma teoria, que nós deveríamos ainda trabalhar com o Thiago, porque ainda existia, na cabeça de alguns, a expectativa de que ainda poderia dar liga entre jogadores e técnico. Mas eu enxerguei de uma forma diferente. Foi vencido a questão de trazer o Anderson e a demissão do Thiago Largue, infelizmente, foi comandado, a maioria optou pela saída dele. O presidente, interessante voltarmos a um passado muito recente. Quando o Anderson Moreira veio para o Goiás, ele era daquela safra emergente que tinha o Ricardo Drubes, que é uma escola que havia começado lá atrás com o Ney Franco, e foi o mais bem sucedido deles. Inclusive, a projeção do Anderson Moreira para o futebol brasileiro se deu justamente pelo trabalho dele no Goiás. Então, eu acho que o Goiás agiu certo em voltar com ele, que já conhece a casa, e é um momento certo para botar no treinador, que já conhece o grupo, conhece o Goiás, e acredito que ele terá sorte na sua empreitada. Eu também enxergo dessa forma, como eu te falei no início dessa entrevista, que nós conhecemos as características do Anderson, nós conhecemos as suas virtudes, conhecemos os seus defeitos, mas é importante ressaltar que, da mesma forma, o Anderson nos conhece. O Anderson conhece a personalidade dos diretores, da diretoria, conhece a personalidade de um grande número de integrantes da comissão técnica, e isso é muito bom, porque a pessoa ela já chega ambientada, diferentemente de outros técnicos que, às vezes, demoram para se ambientar, às vezes, semanas. O Anderson não vai passar por esse processo de ambientação. Ele já chega, porque ele já conhece todo mundo e já começa a trabalhar. Marcelo, só para finalizar, durante o processo de apuração, um nome que chegou a ser ventilado e gostaria de perguntar para você sobre esse nome, Marcelo Segurado. Existe a possibilidade do Segurado retornar ao Goiás, trabalhar com vocês? O que acontece é que a torcida tem falado muito e que a gente tem que dar valor a isso. O Marcelo Segurado trabalhou com o Anderson Moreira naquela oportunidade onde o Goiás obteve um excelente resultado no campeonato naquela oportunidade, não me lembro o ano que foi. E a torcida, ela relembra desse momento e relembra também da figura do Marcelo Segurado, que fazia parte desse momento histórico do Goiás. Talvez por isso que a torcida e talvez grande parte da imprensa, às vezes, tenha cobrado o nome do Marcelo Segurado. O que eu fiz foi, primeiramente, entrar em contato com o Anderson Moreira. Desde ontem, eu tive vários contatos telefônicos com ele. E, na verdade, amanhã pela manhã, depois que ele chegar, é que a gente vai sentar, que a gente vai conversar, que a gente vai falar sobre os jogadores que a gente tem nas mãos, que a gente vai falar sobre as peças que a gente tem no nosso staff. Enfim, pode ser que role algum papo com relação a isso, porque eu sei que o Anderson é muito amigo do Marcelo Segurado, tá? Mas isso é um processo que demanda aí ainda alguns dias de conversação, e o Anderson é de casa, o Anderson é um amigo que eu fiz no futebol, e eu tenho muita liberdade com ele, e a gente tem aí alguns bons dias para a gente estar conversando sobre uma série de coisas, inclusive a respeito de Marcelo Segurado. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui do TBC Esporte, a casa está sempre aberta para você, tá? Obrigadão. Eu que agradeço, um prazer estar falando com vocês e parabéns pelo programa. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar do final de semana perfeito dos times goianos pela Série D do Campeonato Brasileiro. Segura aí. Com 100% de aproveitamento.